Olá, irmãos. Vamos refletir um pouco hoje sobre o auto-perdão. Quando o ente querido chega para você e diz que está sofrendo por ter cometido um erro e desabafa arrependido com remorso, diz que seu erro teve consequências ou que não teve consequências, o que você faz? Você não acolhe com amor, com compaixão, diz palavras de incentivo para que ele recomece com mais força, não diz a ele que errando se aprende, não acalenta? Então, quando Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes? E Jesus lhe responde: não apenas 7, mas 70 vezes 7. Jesus também diz no seu maior mandamento que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se a gente deve perdoar o irmão 70 vezes 7 e a gente deve amar o irmão tanto quanto a gente se ama, a gente também deve se perdoar. Não é permanecer no erro. É se perdoar, mudar de atitude, de postura. Entender que ainda temos atitudes infantis, que o homem velho é a nossa raiz mais profunda ainda. Mas, como Santo Agostinho nos recomenda, se olharmos o nosso dia, percebemos a nossa caminhada diária e o que nós fizemos, os erros que cometemos, sem medo, sem vergonha, sem hipocrisia, olhar verdadeiramente para nós e nossas atitudes e os motivos das nossas atitudes, as nossas intenções, se olharmos para tudo isso, verificarmos que erramos, ok, erramos. E aí a gente verifica os porquês, por que nós erramos. Se a gente honestamente compreender o que fizemos, por que fizemos, vamos amanhã tentar não cometer aquele tipo de erro. Nós estamos em constante mudança. Os erros podem ser pequenos erros, como o erro da impaciência. Eu sou altamente impaciente e todos os dias eu brigo com o trânsito, eu brigo com as pessoas, eu brigo porque eu não tenho paciência de esperar as coisas acontecerem. Esse é um pequeno erro, que pode trazer grandes consequências ou não. E tem erros muito grandes, que trazem grandes consequências, que levam até a consequências com outras pessoas. Quando a mulher adúltera foi levada pelos escribas e fariseus para ser apedrejada, como era a lei e costume da época, e quando Jesus disse a famosa recomendação: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E aí ele pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. Aí Jesus então diz para ela: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Deus, Ele não precisa nos perdoar, porque na verdade Ele entende a nossa condição primária. Na verdade, Ele nos dá outras oportunidades de reparar ou refazer o mal feito para um bom andamento do nosso mundo, como é a ação e reação. Eu faço e alguma coisa acontece para que eu possa refazer. Não só por mim, mas pelo mundo, porque o mundo tem que ter a sua ordem. Mas ele faz isso principalmente para que nós fiquemos leves, limpos, livres. Porque a culpa e o remorso nos aprisiona dentro de nós mesmos. Mas, em alguns casos, nós ficamos agressivos, mal-humorados, descontando nos outros as culpas que nós carregamos
dentro de nós ou nos isolando. Em outros casos, nos flagelando e procurando se autopunir. Todo o tempo se autopunindo. E em outros casos também, a vergonha é tão grande, a culpa pela consequência do que você fez, ou porque você se cobra um outro tipo de atitude, porque você não se permite aquele tipo de atitude. E você se acovarda diante do seu erro. E não aguenta o sofrimento, a consequência do seu ato impensado. E você pode, em alguns casos, as pessoas até se inclinam para o suicídio, porque não conseguem conviver consigo mesmas. Mas, se você parar para analisar, você vai perceber que o Pai nos dá sempre algumas pequenas alegrias. Quando Ele percebe que estamos fragilizados, Ele coloca no nosso caminho pessoas que podem nos auxiliar, ou pequenas coisas, são bênçãos que Ele coloca, anjos e bênçãos que Ele coloca para nos acalentar, para nos fortalecer. Mas, para que a gente perceba isso, a gente tem que ter olhos de ver, olhos de perceber a sutileza da interferência benéfica que o Pai exerce na nossa vida. Ele não nos perdoa porque Ele não precisa, Ele nos compreende e sempre nos dá novas oportunidades de recomeçar. Oskar Schindler, na Segunda Guerra Mundial, ele viu, como comerciante que era, uma oportunidade de conseguir vantagens com a guerra. Ele se apropriou de uma fábrica de panelas desativada em função da guerra e aproveitou a sua aparelhagem e aproveitou também a mão de obra gratuita, porque os militares da época, eles não consideravam os judeus como pessoas, como gente, eles queriam exterminá-los. E o Schindler se aproveitou da mão de obra desses judeus que já conheciam, muitos deles ou alguns deles conheciam o andamento desse tipo de maquinário e começou a fabricar cartuchos que era apropriado para aquele momento. E deu muito certo, ele ganhou muito dinheiro. Quando algumas pessoas paravam ele para agradecer pela oportunidade de trabalho, ele ficava incomodado. Por que está me agradecendo? Eu estou usando essas pessoas para eu ganhar dinheiro. Mas ele gastava muito dinheiro à toa, com vinhos caros, roupas caras, com farras, com presentes para os militares, né? Mas, com o passar do tempo, ele começou a perceber as atrocidades que eram feitas com os judeus que não estavam na sua fábrica, que não tinham compromisso com ele. E aquilo começou a incomodar. E começou a incomodar também a gratidão das pessoas que trabalhavam para ele. Na verdade, elas eram gratas porque elas tinham a oportunidade de continuar vivendo, porque estavam ali trabalhando. Então, quando toda essa ficha caiu, quando ele percebeu, ele se sensibilizou, olhou para trás, percebeu o seu erro, os seus erros, e arranjou uma maneira de consertar. E, com a permissão dos militares, ele começou a comprar esses judeus, vários judeus, para uma outra fábrica, que ele sabia que não ia dar certo, mas ele usou todo o dinheiro que ele ganhou comprando os judeus dos militares, que era negócio para os militares, porque eles não tinham o que fazer, eles iam matar mesmo os judeus, para eles os judeus não tinham utilidade.
e dinheiro sempre tem. E o Schindler gastou tudo o que tinha comprando a vida de muitos judeus. Ele, o Schindler, teve que se desconstruir. Ele teve que mudar os seus conceitos, mas através de atitude. Ele não esperou ser uma pessoa melhor para fazer o bem, para servir. Ele passou a servir para ser uma pessoa melhor. Não gastou tempo, energia se culpando. Ele usou a sua energia para se transformar através da atitude cristã, através da atitude do bem. Nós ainda não somos super-heróis da vida real. Ainda utilizamos nosso mecanismo de defesa para esconder as verdades de quem somos e do que fazemos realmente. E às vezes nós dissemos, o que fizemos em outra vida para merecer isso. E só que normalmente, muitas vezes, os erros são dessa vida mesmo, são as nossas escolhas. Escolhas erradas, por motivos errados, que nos trouxeram essas consequências. Essas consequências que nos fazem sentir culpados, com remorso. Mas também seria muito orgulho e vaidade achar que não podemos errar, que a nossa condição evolutiva já chegou a isso. Não chegou. A gente ainda está bem distante disso. Na verdade, a gente erra muitas vezes por não aceitar as coisas como elas são. A gente gostaria que elas fossem de uma maneira, elas não são. E aí a gente erra porque a gente não quer mudar, a gente quer que as coisas mudem. E as coisas não mudam, então a gente permanece errando, cometendo os mesmos erros. Eu gostaria de que não tivesse, que tudo fosse rápido e eficiente, porque eu sou uma pessoa muito impaciente. Mas não são. As coisas vão continuar sendo como são. Eu é que vou ter que adquirir paciência, não é? Tem uma parábola que é o Conselho do Jardineiro. Na parábola O Conselho do Jardineiro, um homem resolveu fazer um canteiro de flores e plantou várias flores lindas que ele mesmo escolheu. Cuidou da terra, cuidou das plantas, cuidou das florzinhas, cuidou dos pezinhos. E quando eles estavam grandinhos, ele percebeu que tinha umas certas plantas que ele não tinha colocado ali. E ele arrancou, elas nasceram de novo. E consultou vários jardineiros e nenhum tinha nenhuma ideia melhor para lidar. Até que ele consultou um jardineiro mestre. E esse jardineiro ficou parado ali, olhando para aquelas plantas. E ele também ficou ali junto, parado, olhando para aquelas plantas. Até que ele soltou um suspiro e lhe disse: bem, por que você não aprende a gostar dessas plantas? Quer dizer, o que não tem jeito, ajeitado está. Então, não adianta brigar com o mundo e cometer erros para que as coisas mudem, as coisas não vão mudar. Bom, nós já entendemos que não podemos estacionar na condição de falíveis. E estamos aqui para aprender. E a única maneira infalível de aprender é servindo. Então, ao trabalho, vamos servir e nos despir dos nossos erros e recomeçar melhor. Tem uma música que eu quero terminar com ela, o nome dessa música é Novo Dia.
é de um grupo chamado Ponto de Equilíbrio, e ela diz assim: um dia, outro dia, lá vem mais um dia. Eu não posso adiar, pois no dia a dia este é o meu caminho. Eu não quero desviar. De vez em quando eu esqueço a importância de lutar, vivendo sempre o amor, agradecendo a este dia que brilha presente, igual não há. Não há terror para quem sabe amar, não há terror para quem se conectar à força de Deus. É para quem sabe amar. Para ser não é só parecer. Para ser muito mais do que só aparentar e aparecer. Vamos nos aceitar, viver no bem-estar. Vamos nos redimir, reconciliar, nos equilibrar. Dá para ser muito mais. Vamos ser, vamos ser. É isso, irmãos. Vamos nos perdoar, nos melhorando, tomando atitude e sempre trabalhando no bem, porque esse é o caminho. O trabalho faz com que a gente tome um banho de atitude, verdadeiramente, e vá se libertando aos poucos desses nossos pequenos ou grandes defeitos. E vai se libertando aos poucos dos nossos pequenos e grandes erros. É isso.